Olá chicos, que tal? Espero que vocês estejam bem. Convido vocês para mais uma aula de língua espanhola. Vamos lá? Hoje, vamos aqui, compreender a partir da leitura e estudo do gênero textual, sinopse, as classes gramaticais, especificamente os artigos indefinidos, suas funções dentro do texto com as regras de eufonia e apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão do gênero textual estudado. Vamos a reflexionar. Este es el libro El Hada Reina de los Dientes. Por um acaso vocês conhecem essa história? Se não conhecem, vamos aqui a uma breve contextualização. Es un clásico de la literatura infanto-juvenil. Tras la última aventura de los guardianes, parecía que los niños de Sankt Clausen se habían librado para siempre de los planes malévolos de Sombra. Esse é um fragmento da sinopse, para a gente fazer uma análise, A la Liga de los Guardianes ha llegado un nuevo fichaje. El Hada de los Dientes, una guerrera feroz, encantadora, que no perdona las injusticias. Ella y su ejército de ayudantes se dedican a recolectar y atesorar los dientes caídos de los niños a cambio de uma moneda. Pensando aqui, sobre um vocabulário que apareceu lá na sinopse, El Hada. Por que será, Olha aqui, Una, ella es una guerreira, encantadora. Ou seja, nós temos aqui adjetivos femininos. Supostamente aqui, substantivo feminino em concordância. Porém, aqui, observem que esta H-A é uma sílaba tônica, Então, olhem só, El Hada. Então, a gente utiliza aqui um artigo masculino. De acordo com o que leímos, o término hada está acompanhado do artículo masculino para evitar a cacofonia e generar assim a eufonia. Por la eufonia, se cambiam certos vocábulos para evitar a repetição de sonidos vocálicos que podem causar um efeito sonoro desagradável. Ou seja, utilizamos a regra de eufonia aqui justamente para evitar esse efeito sonoro desagradável. Imagine falar lada, a junção ali do artigo A da letra A, do artigo feminino, justamente com o substantivo, então ia dar aqui um problema, justamente por esse encontro vocálico. Então a gente pega por empréstimo o artigo masculino, ele. Olha aqui. Delante de um substantivo feminino, singular que empiece por A ou HA, tônicas, se usam el, ou el em lugar de la, em lugar de una. Então a gente pega por préstimo, justamente aqui, o artigo masculino ele ou artigo masculino em lugar aqui dos artigos femininos. Isso é importante saber. Atividade 1. Temos acá um cómic de quem? Mafalda, Vejam bem, fazendo a leitura, Temos aqui Mafalda, a sua amiga, Susanita. Olha o que fala ali a personagem Mafalda no segundo quadrinho, Então, elas passam aqui, estão transitando ali pela calçada, pela rua, observam ali, um andarilho
um mendigo, né? Num canto ali, sentado. Observam ele e daí Mafalda fala o seguinte: me parte el alma, me parte el alma. Observem aqui essa fala. Me parte el alma per gente pobre. E Susanita, a mim também. Mafalda no terceiro quadrinho diz assim, habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. E daí, né, a Susanita faz um questionamento ali no próximo quadrinho. Para que tanto? Bastaria com esconderlos. A pergunta é, né, na verdade, vamos a praticar. Justifique o uso do artículo el en el segundo quadro de la tira. Justamente ali na primeira fala da Mafalda. Vou dar um tempo para vocês, pensem a respeito das regras estudadas e voltamos na sequência. E aí, pessoal, conseguiram entender o contexto? Por que foi utilizado esse artículo el? Recordam-se da regrinha aqui de eufonia? Vamos lá. Possibilidade de resposta. O artículo definido masculino el foi utilizado delante de um substantivo feminino porque alma possui a tônica em la primeira sílaba. Al. Então, a sílaba tônica aqui inicia-se com A. Lembram-se da regra de eufonia? Não podemos utilizar la alma, porque senão dá um probleminha, né? Aqui, encontro vocálico. Então, a gente empresta aí o artigo masculino. Recordam-se? Se vocês não conseguiram desenvolver toda a resposta em língua espanhola, não tem problema. O mais importante aqui é entender a regra, né, entender sobre o uso desse artigo aqui, desse empréstimo, ok? Atividade 2. Agora, pensando aqui sobre a mesma historinha, né, sobre a mesma tirinha. Donde reside la crítica de la tira? Puedes contestar em tu língua materna. Então, se você não conseguir, né, responder em espanhol, pode aí responder em português, beleza?
Vamos lá, pessoal. Possível resposta, tá? Vamos observar aqui, ó. En el prejuízo implícito de Susanita. O que significa prejuízo? Tome muito cuidado com esta palavra. Ela pode enganar pela semelhança com a língua portuguesa. Não tem nada a ver com prejuízo, tá? Prejuízo significa preconceito. Tem um preconceito na fala dela aqui, ó, no último quadrinho, se vocês observarem, puesto em su habla sobre la solución para la condición de vida de los pobres. Qual que é a solução que ela dá aqui, né? Bastaria com esconder-los, ou seja, esconder, né? E não dar uma solução cabível aqui para o problema social apresentado, tá certo? Então, essa é a crítica justamente da tirinha, beleza? Se você respondeu aí muito próximo aqui a resposta do professor, está de parabéns. Caso contrário, seria interessante reler, rever aí os conceitos para chegar à resposta adequada. Vale? Vamos a reflexionar. Leyendo una vez más para entender mejor. Mire, tenemos acá los artículos definidos o indefinidos que se encajan en la regla de eufonía. Me parte el alma ver gente pobre, comparando el uso de el y un. Olha aqui, ó. Esta es un arma del crime. E observem aqui que o pronome demonstrativo, ele concorda com o substantivo, arma. Então, ele permanece no feminino, porque seria arma. Só que por conta da regra de eufonia, nós temos um empréstimo do artigo indefinido un, porque senão ficaria unarma, una arma, né? Então, para evitar esse problema, ali nós temos o empréstimo do masculino, un arma, ok? Los artículos indefinidos tienen la función de generalizar algo, no especificando. Ou seja, o artigo indefinido ele não especifica, e sim generaliza, de forma mais generalizada, né? Exemplo, recolectar y atesorar los dientes caídos de los niños a cambio de una moneda. Tá? Vamos analisar los dos ejemplos. Mire, he visto un águila. O que será que é águila? Já vamos ver. He visto una bella águila. Observem que o termo aqui, ó, un águila, houve um empréstimo do artigo indefinido masculino, un, para não gerar problema de eufonia, tá? Só que quando eu coloco aqui, entre os elementos, um adjetivo, concordando ali com o gênero, o número, né, do substantivo, tá? Lembrando que águila é o quê? Águia, tá? Então, quando eu coloco esse adjetivo aqui, ó, ele vai concordar daí já com o adjetivo. Ele retorna, né, ali ao artigo de origem, né? Una bella águila. Mas isso somente porque foi enquadrado aqui um adjetivo. Caso contrário, por regra de eufonia, utiliza-se o masculino. Quando exista um adjetivo entre o artículo e o substantivo, o artículo deve concordar com o substantivo, ou seja, também deve ser usado em la forma feminina. ¿Vale? Actividade 3. De acordo com o que estudamos, inserir um adjetivo entre o artículo e o substantivo. Se cambia o artículo. Mire, quando inserimos um adjetivo entre o artigo e o substantivo, mudamos aqui o artigo, né? Assim, como escreverías novamente a primeira frase? Observem lá a primeira frase, então,
aí da historinha, reescreva ela introduzindo, tá? Justamente um adjetivo entre o artigo e o substantivo. Tá? Agora faz parte da criatividade de vocês, pelo contexto aqui, tá bom? Vou dar mais um tempo para vocês analisarem, pensarem um pouquinho, escreverem a frase aí com o que está sendo solicitado no enunciado, tá? Até mais. Vamos lá, pessoal. Possível resposta aqui, né? Então, ó, possibilidade de resposta. Me parte la pequena. Observem aqui que alma é um substantivo feminino. Então, de regra de concordância, isso tanto no português quanto no espanhol, né? Se ele é um substantivo feminino singular, eu tenho que utilizar um adjetivo feminino singular, pequena alma. Então, eu utilizo aqui o artigo la. Mi parte la pequena alma ver gente pobre. Uma segunda possibilidade. Una, utilizando aqui um artigo indefinido. Una sencilla alma no aguanta ver gente pobre. Terceira possibilidade, me parte una simple alma, no saber ajudar al ver gente pobre. Ou seja, retomando aqui, né? Eu acrescento um adjetivo feminino entre o artigo e o substantivo, tá? E tenho aqui todos os artigos femininos. ¿Ok? ¿Conoces a este romance, El Hada de las Pesas? ¿Eh? Kim Bok-Hu. Cuenta la historia de Kim Bok-Hu, una joven de 21 años de edad, huérfana de madre, quien se quedó al cuidado de su padre, un ex-levantador de pesas. Asiste a la Universidad Henwu en la especialidad de Educación Física. Actividad 4. De acuerdo con el título de esta serie romántica juvenil, ¿con cuál otro artículo se puede sustituir el? Después justifica tu respuesta. Entonces, acá, el hada de las pesas.
Kimbokhu. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, analisarem aí e voltamos com a solução desta atividade. Vamos lá então? Possibilidade de resposta. Podemos aqui então substituir por el artículo indefinido un, pues la palavra hada, que seria hada, fada, é um substantivo feminino que empieza por H-A-H, tônica. Assim, esta palavra se encarra na regra de eufonia. Observem aqui, o nada, o nada de las peças, ok? O que aprendemos aqui? Na aula de hoje, a partir das leituras das sinopses, estudamos o uso, então, dos artigos indefinidos diante dos substantivos femininos iniciados por A ou H tônicos, Também falamos um pouquinho, fizemos uma retomada sobre regras de eufonia, as regras de eufonia, com artigos indefinidos para evitar justamente a cacofonia, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais, um abraço.